a gente vai ter algumas dificuldades, tá? Que eu acredito, mas eu acho que a gente consegue solucionar e corrigir a tempo. A gente pode mandar o relatório para vocês técnicos aqui que foram naquele assentamento, dar uma lida, fazer algumas observações e depois a gente refaz e manda para os assentados. Eu acho que a gente vai ter que ter umas formas de interação. Vamos ter os seminários regionais, que aí a gente vai poder debater isso, tá? A gente vai fazer os regionais. Tá? Então a gente está vendo várias etapas para a gente poder apurar melhor esse dado no final. Tá? E como a gente está falando em política pública, é um dos eixos desse projeto a gente desenhar as políticas públicas que essas pessoas precisam. Política na área da educação. Ele não tem nada ali de escola, as crianças estão indo embora, as crianças não estão estudando, né? Ou não tem assistência técnica nenhuma. É fundamental que tenha assistência técnica. Ou a gente vai ter que ter uma política de venda subsidiada de trator. Você vai ter que desenhar isso no final. E que pode ser diferente por assentamento e por região. Isso a gente vai fechar no final. Então, esses são os resultados. Vocês vão fazer um monte de perguntas e a gente vai ter isso no final. Né? Tem mais uma continuação aqui. Você vai perguntando as práticas. Sua cultura é irrigada ou não é irrigada? Você usa agrotóxicos ou não usa? Você tem trabalhador assalariado ou não? Quer dizer, de onde vem sua semente? É sua? Você comprou essa muda em que lugar? Então, a gente vai entender que prática que ele faz. Tá? Que tipo de atividade, como é que ele explora aquela terra. Por que ele faz aquilo? Né? Todo mundo fala que queimada é um horror. Como técnica, eu acho um horror mesmo. Mais uma vez, eu estava fazendo um estudo no sul do Rio de Janeiro, que é uma área que foi no passado muita Mata Atlântica, que é o município de Paraty, que é uma das áreas que tem mais Mata Atlântica ainda no estado. E eu conversando com um senhorzinho lá, eu falando de como é que ele preparava a terra, né? E falando, não sei o que, eles tinham muito problema lá de multa do IBAMA. E eu perguntei, naquela época era IBAMA, gente, há muito tempo. E aí eu perguntei para ele assim, para você preparar, né, 1 hectare de terra, se você fizer a queimada, aí você depois, quantos dias você leva? Aí eu faço 3. Né? Um dia eu faço assim, outro dia eu queimo, depois eu limpo. E eu falei assim, e se você for na mão? São 15 dias. Tá certo? Então, as práticas, elas têm uma razão de ser. A gente tem que tentar entender. Né? Para a gente poder, quando dar a resposta e sugerir uma prática melhor, a gente saber entender por quê. Né? Na região de Valença, aqui do Rio, onde tem muita montanha, eles plantavam tudo ladeira abaixo. Né? Quando vinha a chuva, levava toda a parte superficial da terra, que é a parte mais rica. Então, o que você tem que fazer? Ensinar, trabalhar em curva de nível. Então, a gente tem que entender por que ele faz aquilo. Eles falavam comigo, eu nunca ouvi falar desse negócio de curva de nível. Né? E aí ele vai ter que aprender a passar com o boi, porque ele não vai passar o trator, o boi vai ter que andar em nível, e ele vai aprender uma opção de coisa. Então, a gente tem que entender por que ele faz, para a gente, se for necessário, a gente sugerir. Né? Por isso que, normalmente, eu não chego dando regra, eu pergunto como é que ele faz. E pode ser que ele faça tudo certo. Pode ser que ele faça uma coisinha que talvez a técnica a gente possa melhorar. Né? Não vamos chegar lá de professor, assim, que nem eu estou aqui hoje falando tanto, não. Também estou chamando ele para participar, perguntando toda hora, e quando eu ficar aquela falando aqui embaixo, vai ficar mais próximo. Isso que a gente vai ter que fazer com eles. Tá? Não, ele ajuda demais. Mas, gente, se alguém... Ele não é o único assistente que eu tenho, eu já tenho um outro aqui lá de Roraima. Se alguém mais quiser falar, não tem nenhum problema. Tá? Rodolfo, desculpa. Né? A gente vai ter que ver... Ontem um de vocês falou que a gente acha que é tudo a mesma coisa, né? Foi você mesmo, né? Então, desculpa. Então, olha aqui. A gente vai ter que entender também as tendências e os fatores de evolução. Bem, se naquela região vai instalar uma grande fazenda, vai instalar uma fábrica, aquele assentamento vai ter muito problema no futuro para poder sobreviver. As pessoas acharem que vale a pena continuar se arriscando ali do que ganhar um salário fixo. Nesse período de crescimento econômico, não vou falar do período a gente teve aquela crise da década de 80, né, 80, 90. Naquela época, a quantidade de família que aqui no Rio de Janeiro morou quando pequeno lá no Nordeste, estava morando aqui em Nova Iguaçu, na periferia da cidade do Rio, né? E ele achou que ele ia ocupar uma terra e trabalhar na área rural, porque ele não sabia nada. Era a única possibilidade que ele tinha de continuar sobrevivendo, porque não tinha emprego nenhum. Quando a economia cresce, em geral, as ocupações diminuem. E agora a gente está em outro período de crise. Então, as pessoas, essas tendências, essas influências externas, também influenciam se aquele cara acha que é viável ele permanecer ali ou não.
interessante a forma que você está falando dos atores externos que influenciam nas áreas de assentamento, positivo e negativamente. Como você falou em Santa Catarina, eu lembrei como as grandes empresas de frango influenciaram nas áreas de assentamento e como endividou as pessoas com uma ilusão. Como primeiro eles conseguiram, nos primeiros meses, estamos ricos. E hoje estão todos enrolados. Como as falas buscam. Porque estão falando Sadia, essas empresas grandes que mandam para lá o frango, manda o pacote, você tem que cuidar desse jeito, você tem que dar esse remédio, o cara não pode escolher nada. Tem que comprar a minha gaiola, o meu franguinho, meu pintinho e meu insumo, porque tem que ser tudo igual. O cara ganha no frango barato que ele vai ganhar no final, ele não tem nenhuma dívida, o dono da Sadia, né? Ele não tem nenhum gasto trabalhista, né? E o preço quem dá ele. Né? Isso que ele está falando, as pessoas achavam que iam ganhar muito, mas no final, ao longo do tempo, elas se endividaram muito. Né? Ali ela está empolgada. Então fala do peixe lá. Isso aconteceu com o peixe de Rondônia, não vou citar o nome da empresa, mas é do Mato Grosso, e ela trazia esse pacote tecnológico da produção de peixe, do tambaqui, e trazia o alevino, fazia a escavação do tanque, trazia o alevino, dava ração e comprava o peixe para processar. Só que o que aconteceu? Os produtores lá foram um pouco mais espertos. Eles começaram a escavar tanques pelo governo do estado. O governo do estado começou a fomentar a produção de peixe também. E aí começaram a escavar mais tanques e aquela produção ele trabalhava paralelo. Depois ele parou, fechou o contrato com a empresa e começou a trabalhar por si só, e Rondônia hoje é o maior produto de tambaqui do Brasil. Né? A vida da gente não é influenciada pelo lugar que a gente mora, pelos amigos que a gente tem. A gente não fala isso para filho o tempo inteiro, quem tem filho. E quem é mais jovem aqui, que já cansou de ouvir o pai e a mãe falando: essa companhia não é boa para você, meu filho, esse menino é ótimo, pode andar com ele, pode namorar com esse, pode namorar com aquele. É a mesma coisa. O entorno influencia a gente. O entorno econômico, o entorno social, tudo isso tem relação de trabalho, tudo te dá uma perspectiva de vida, né? Te dá uma possibilidade de vida futura. Né? Tem um exemplo muito recente. Alguém aqui já viu aquele filme novo? Aquele... Pantera, né? Filme novo. Pantera, né? Pantera? Pantera Negra, vocês já viram? É pela primeira vez que você tem um filme de super-herói, que o herói negro. Né? E a gente tem uma população enorme no Brasil e no mundo que são descendentes africanos. Né? E o cara só via lá He-Man, Calorinho, só tinha gente lourinha lá. Ele podia ser um super-herói? Nunca. Né? Aqui no Rio, agora que o filme está passando, tem alguns grupos, né, que tem feito coleta, tem havido doação, eles estão levando milhares de crianças negras para os cinemas. E o que eu tenho lido nos jornais, que a experiência é extremamente, muito boa para a criança. Porque ele imagina que ele pode ser um cara de sucesso no futuro. Tá? Porque o super-herói é um cara de sucesso, todo mundo quer ser super, né? Então ele vai ser super em alguma coisa, porque ele está vendo alguém parecido com ele. É a mesma coisa de você ver menina cientista, né? Ah, não, mulher não pode ser engenheira agrônoma. Isso era o que eu passava quando eu trabalhei nessa área, né? Mas você não tinha muitos exemplos, hoje é mais tranquilo, tá? Então, esse tipo Quando eu falei que ia fazer agronomia, meu pai falou assim: minha filha, lá em Minas, o agricultor era chamado de macaqueiro. Você vê que tipo de adjetivo que você colocava, né? Então, meu pai virou para mim assim: minha filha, qualquer macaqueiro desse vai ganhar mais do que você. Né? Porque ele achava que, como explorando a terra, todo mundo ia ganhar mais. Mas é questão do exemplo, né? Da perspectiva que se tem. Então, isso influencia. Isso que a gente está falando da trajetória de cada um e de cada lugar. Né? Os problemas que ele está enfrentando e como é que ele vai superar isso. A gente vai poder identificar e vai criar algumas soluções. Né? E a gente, finalmente, o sistema de produção e o tipo de produtor. Por quê? Para um sistema intensivo, que nem um tomate, pimentão, etc., eu tenho que ter um produtor que tenha conhecimento de algumas técnicas superiores, que ele tem, que ele sabe usar o agrotóxico, ou fazer um plantio orgânico, que ele saiba fazer aquele sistema do tomate de poda, de amarramento. Ele vai ter que ter algumas técnicas melhores. Ele vai ter que saber vender todo dia, porque aquilo, se você não vender hoje, amanhã se perde. E não é um negócio que ele vai ter que ir na cidade uma vez por mês vender. É completamente diferente de quem trabalha na agricultura de subsistência. A gente vai ter que identificar. E isso também é muito importante, porque mais à frente no projeto, a gente vai instalar algumas unidades demonstrativas nos assentamentos. E nessas unidades demonstrativas, a gente vai poder sugerir, colocar um novo em funcionamento. E esse novo, às vezes, é muito inspirador para os outros.
Teve um assentamento que eu trabalhei e que a gente trabalhou na área na época inicial, que você fazia o parcelamento, organizava o primeiro plantio deles, e o Estado, naquela época, estava dando os insumos que eles precisavam. E tinha uma pessoa lá que tinha maior experiência em plantar tomate, pimentão. Por isso que eu estou falando, tem muito tempo que esse cara sempre me marcou. Tomate, pimentão, ele sabia fazer isso. Fez isso o tempo inteiro como arrendatário. E aí, ele queria continuar fazendo isso. O resto tinha experiência de milho, feijão, esse tipo de coisa. Pequena criação. Aí, ele teve semente para isso. No final do ano, eles viram tanto que o cara do tomate ganhou e o quanto que eles não ganharam. No outro ano, todo mundo queria plantar tomate. Né? Então, essas unidades de demonstração vão ser importantes. Por isso que é importante a gente imaginar, né, o sistema e o tipo de produtor. Porque para um tipo de produtor, para ele virar esse produtor de tomate, a gente vai ter que dar uma série de cursos, uma série de informações para ele fazer isso com sucesso. E essa mudança não levar ele a um desencanto, a um prejuízo. Né? Porque é para a gente uma fala, moça, faz isso, para o cara é prejuízo certo, né? Ou ganho certo. Então, isso impacta a família dele de uma maneira muito séria. Né? Quando o agricultor é acostumado a pagar rama de graça no vizinho para plantar na dele, aí vai para comprar tomate, vai comprar uma latinha de tomate. Esse tamanhozinho, por R$500, ele já fala. Ele só compra se ele achar, se com aqueles R$500 ele imaginar quantos mil que ele vai ganhar depois. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de orientação, porque a gente está jogando a vida do cara numa ideia nossa. Então por isso esse levantamento tem que ser tão cuidadoso. Tá? Aqui não está dando para aparecer, são as várias etapas, mas tem uma parte aqui que eu queria mostrar para vocês. Antes do diagnóstico, a gente tem que conhecer a região. Não só o levantamento que vocês vão fazer nas diversas instituições para fazer a mobilização, mas a gente tem uma equipe aqui no Rio que está levantando dados para a gente saber, naquela região que tem mais produto, tem mais arroz plantado, tem mais cana, para a gente saber esses dados, né? Qual a renda média, é um lugar mais rural, é um lugar mais urbano, é uma zona de transição, tem mais chuva, tem menos chuva, a gente vai fazer esse levantamento inicial. A gente vai ver os mapas, né, como o pessoal mostrou ontem, vários tipos de mapa que o Gabriel mostrou ontem, que mostra o rio, que mostra as estradas, etc. A gente vai estudar também alguns documentos antigos, né? Vem cá, isso foi no Brasil, né? Quando o Cabral chegou, o que tinha lá? Tinha índio ou não tinha? Tá entendendo? Depois, aconteceu o quê? Não, foi o Bandeirante que foi. A gente vai ter que fazer esse levantamento da história. Era o canavial antes e agora era a fazenda, faliu o canavial e agora virou um assentamento. A gente vai ter que olhar esse dado histórico, né? A gente vai cruzar esses dados, né? Um outro trabalho de campo que o Gabriel fez menção ontem, que é aquele levantamento em que você vai melhorar o conhecimento de mapa que a gente tem. Para quem está aqui no escritório fazendo estudo, entender como é que aquela região está dividida, que a gente chama análise de paisagem. Então eu tenho uma área de montanha, depois eu tenho um brejo, e tenho tantos agricultores na montanha, tem tantos no brejo, aí você vai tentando entender o lugar. Vai ter as entrevistas históricas, a gente vai fazer algumas entrevistas com aquele pessoa, o primeiro que chegou lá, o cara mais antigo, o cara que a liderança mais importante para a gente entender a história social, a história de mobilização, a história que está por trás das relações que as pessoas têm, que influenciam o trabalho e que influenciam na agricultura. E a gente vai fazer entrevista com os assentados, né, que é o questionário que vocês estão preparando. No final, a gente vai fazer uma caracterização do sistema de produção, vai fazer propostas e vai ter caracterização dos produtores. No final tem uma síntese. O que eu destaquei em preto é o que a gente vai fazer aqui no escritório, tá? O que está em vermelho é o que vocês vão fazer para nos ajudar a fechar o documento. Então a gente vai fazer uma parte preparatória, depois vocês vão lá e vão coletar uma série de informações, vão nos passar, a gente vai analisar e juntos a gente vai fazer o documento, tá? Cada um trabalhando de uma determinada maneira. Tá claro essa hierarquia dessa sucessão e o papel de vocês? Aí o projeto. Aqui é um mapa de análise da paisagem, tá vendo? É um assentamento que fica... É uma comunidade de apiques, é um assentamento em Maceió, tá? Não, chama-se Maceió e fica no Ceará, em Itapipoca. Mas ele está no litoral, ele tem uma parte de pesca, tá vendo a jogadinha lá? Você tem uma parte de pesca, depois você tem diferentes tipos de vegetação. Isso que essa análise da paisagem nos permite fazer. Por exemplo, lá em Rondônia, quem mora mais perto do rio é uma coisa de quem mora mais longe, não é isso? O cara que mora mais perto da estrada é diferente de quem mora longe. O cara que mora numa área muito
eu não sei como é que o INCA está fazendo. Quando eu comecei a trabalhar os primeiros assentamentos do INCA da década de 50, eles faziam o que a gente chamava de quadrado burro. Ele pega o mapa, tá? Ele não quer saber o que tem ali embaixo. Ele faz uma opção de quadradinho do mesmo tamanho e cada um ele joga uma família, né? Agora, um ficou no alto morro, o outro ficou no meio do brejo, tá entendendo? O outro ficou num lugar legal. Tem um pedaço de costa, tem um rio. Esse quadrado burro leva a distorções enormes do sucesso ou no fracasso do agricultor. Hoje está tendo um debate maior. Tem debate maior. Na produção do PDA, junto dos assentados, forma para ser criada. Fala perto. Começa do início. Hoje a gente já tem um debate maior dos assentados na construção do PDA, de que forma o assentamento se torna viável, para evitar esses erros antigos que, por exemplo, no quadrado burro, o cara vai pegar uma casa e faz no final do lote. Demora a luz chegar, a luz não consegue chegar até a casa dele. Hoje, alguns assentados, até porque na verdade não tinha luz ainda, hoje alguns têm já, mas a casa dele não era na beirada, não tinha. Era lá no final. As crianças não iam para a escola. Não iam para a escola. Hoje tem alguns assentamentos que têm forma de organização diferente. Por exemplo, tem um assentamento que o Estado é parceiro do INCA, Antônio Faria, que é organizado em núcleos de família, em raios de sol. Tem um agrovila, mas é uma forma ainda que está se amadurecendo. Aqui no Estado agora vai ser criado o primeiro PDS, vai ser no Setachumã, o acampamento mais velho aí do Brasil, quase 20 anos. 21. Tá? Então, essa análise da paisagem ajuda a gente nisso, que é um trabalho que vocês vão passar para a gente. Né? Esse aqui é um outro desenho dessa análise da paisagem. Ele pegou o mapa e foi desenhando. Tá? A gente vai ter uma coisa mais sofisticada para isso, que é a imagem, né? Que vai ser fornecida para vocês e na qual vocês vão complementar informações importantes que tem no lugar. Tá? Para a gente poder fazer isso. Mas você pode fazer isso de uma maneira assim também bem primária. Tá? Tem várias maneiras da gente utilizar de acordo com a tecnologia. Né? A primeira vez que eu fui trabalhar no assentamento, década de 80 e pouco, 85, 86, a gente não tinha um mapa legal do lugar, não tinha imagem de satélite, não tinha nada. O que a gente fez? E o mapa do IBGE, o assentamento era um negocinho desse tamanho, não dava para a gente marcar um lote. O que a gente fez? A gente foi para a Xerox e foi ampliando, e depois a gente fez um cálculo de qual o tamanho que estava, com um centímetro, a quantos metros de terra ele correspondia. Tá? Você pode fazer com improvisação. Hoje em dia a gente tem tecnologias muito mais baratas e que são muito mais acessíveis para a gente fazer esse levantamento melhor. Né? O resgate da história, né? Eu já falei sobre isso. Das pessoas-chave, a história do lugar. Se a região tiver diferenciação, a gente vai delimitar isso daí, vai marcar do ponto de vista era café, virou isso depois, etc. A gente vai tentar entender como esses fatores técnicos sociais, eles mudaram aquela região, né? Mudaram a economia daquele lugar e como influenciam hoje nos nossos assentamentos, né? E a gente vai, com isso, a gente vai ter, novamente, os diferentes tipos de produtores e os diferentes tipos de sistemas agrários. Então, vocês estão vendo que são diferentes tipos de informação que a gente vai necessitar na hora de fechar isso, na hora de juntar esses aspectos principais que estão no final, tá? Isso aqui é um exemplo de um assentamento em Araraquara, onde você tinha o ciclo do café, que foi de 1945 a 85. O que aconteceu? Os solos ficaram extremamente fracos, porque era uma exploração intensiva ainda do café, né? O cafezal, você não tinha reposição da fertilidade do solo muito boa, né? E você tinha a disponibilidade de terras férteis na fronteira. É o cerrado hoje. Você vai cada vez mais, né? E você começa a comprometer o meio ambiente. Né? Porque aqui não está bom, então a gente vai mais um pedaço. E depois você tem a crise de café, que veio em 84 a 92, você tinha solos esgotados. O que os agricultores daquela região resolveram fazer? Diversificar. Eu não posso plantar só café, porque se vier uma crise dessa, eu estou sem nada. Eu não vou plantar, minha renda vai cair, minha família vai passar dificuldade, vai passar fome. Então, por isso que a gente recomenda, tanto para a pequena produção quanto para o assentado, a diversificação, porque ele pode se salvar com diferentes coisas. Né? Tem uma razão econômica, de sobrevivência e de sucesso, para a gente, em geral, recomendar que não faça a cana, um negócio assim, igual, né? O que aconteceu nessa crise do café? Teve a queda dos preços, os subsídios
né? Aquelas ajudas governamentais, diminuição de juros, etc., caíram e as pessoas passaram a pagar isso. Teve aqueles vários planos econômicos, Bessa, não sei o que e tal, e você chega lá na diminuição da rentabilidade, da receita que ele ganhava, na descapitalização, porque se ele tinha uma máquina, ele não conseguiu comprar outra, né? No final ele ficou sem máquina. Você tem que ter uma entrada para você ir sempre renovando os seus equipamentos, né? E muita gente foi embora, né? Da área rural veio para a cidade, né? Então, isso é uma história de um lugar. Essa história a gente vai conseguir fazer pelos dados que vocês coletaram. Vocês não precisam fazer esse quadrinho não, gente. Esse quadrinho é meu para fazer depois, com as informações que vocês mandarem. Não estou complicando a vida de vocês não. Aqui é um tipo de um assentamento lá no Rio Grande do Norte, onde no final você tem a localidade, que seria uma regiãozinha dentro de cada assentamento, o tipo de produtor que ele tem e o que se recomendou, para vocês verem como fica o resultado final do estudo. Por exemplo, naquele lugar chamado Picado, né, o cara, ele era parceiro dessa fazenda, tá? A fazenda faliu, então ele ficou naquela região, né? O que ele vai sugerir para ele? Melancia irrigada, milho irrigado, bovino e ovino, né? Como ele era parceiro, ele já sabia isso daí. Então você pode sugerir para esse. Naquele lugar chamado Porto, também era esse parceiro, mas ali você já sugeriu outra coisa, o solo era diferente. Você já sugeriu o feijão de vazante, os ovinos e a pesca artesanal. Naquele Cadete, também era parceiro. Você colocou banana irrigada, feijão, milho irrigado, bovino mais ovino. Quer dizer, para cada lugar, para cada tipo de produtor, no final a gente vai sugerir alguma coisa. Né? Naquele Santa Maria ali que está ali no leque atrás, ele já era o assentado. Ah, tem o Cabaê ali, que o cara era proprietário, né, daquela região. Então ele tinha o quê? Cajueiro, bovino e ovino. Naquele Santa Maria, o cara foi do assentamento que foi para aquele lugar, né? Ele chegou de fora, né, para essa fazenda, né? Recebeu uma parcela ali dentro. Sugeriram a mesma coisa, sistema de melancia, melão irrigado, ovino mais bovino. E naquele Santa Maria, o mamão irrigado, ovino e bovino. Quer dizer, para todos eles tem mais de uma possibilidade de exploração. A gente está sugerindo que eles façam coisas diferentes. As recomendações, plantios diferentes e criação de animal diferente. Isso é que é o sistema agrário. A gente vai olhar a aptidão da pessoa, a aptidão do lugar que ele está, as possibilidades econômicas e vai fazer uma sugestão dessa no final. Isso é que a gente vai passar para vocês, vai ter o seminário regional e depois a gente vai discutir com eles. Tá? Quem quiser saber mais sobre esse sistema agrário, tem esse texto na internet, que é o Guia do INCRA. Foi com base nele que eu peguei as informações que a gente orientou o questionário. Tem meu e-mail aqui também, tá? Se algum de vocês quiser depois tiver alguma dúvida, entrar em contato comigo, fica à vontade. Ai, graças a Deus. A gente pode fazer mais perguntas. Eu acho que a gente tem um tempinho ainda. 10. Não vai dar tempo a gente usar o tablet com as perguntas. A gente pode usar amanhã. Mas tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tem mais uma dúvida, gente? Vocês dois que me ajudaram. O que vocês querem complementar? Não, o que você fala? Só algumas. Eu acho que é bom embasar o pessoal assim, de outros estados. Na verdade, eu sou cearense, né? Então eu conheço algumas regiões também de assentamento no estado do Ceará, mas eu resido hoje em Rondônia e, como eu já moro há muito tempo lá, eu me sinto rondoniense de coração, que é um estado muito novo. Então, assim, o estado de Rondônia, ele foi criado muito por assentamentos também, por colônias de assentamento, muitas cidades, né? Nos 52 municípios que existem lá, no mínimo 35 facilmente foram criados através de colonização por assentamentos rurais. Então, os assentamentos rurais lá só tem certas estruturas, situações como dificuldade de colonização, de divisão de terra que acontecia antigamente. Lá não tem tanto, é bem dividido. Apesar dos conflitos agrários, lá também seria bastante intenso. Mas o que eu gostaria de deixar é só um assentamento que existe lá, e até para o pessoal procurar, um assentamento de Santa Rita. Os produtores conseguiram. Em Rondônia nós temos 2 usinas hidrelétricas, Giral e Santo Antônio, que se implantaram de 2010 e 2011, são 2 usinas de grande porte.
e muitas áreas, muitos produtores rurais foram relocados, né, deslocados para outras áreas. E a usina deu um incentivo bastante interessante a esse assentamento de Santa Rita, que os produtores lá tinham uma média de produção de peixe lá de 1 quilo por cada metro quadrado. E aí eles criaram um sistema intensivo de produção do peixe, que é o pirarucu, produzindo aí 30 quilos por metro cúbico. Né? É o assentamento de Santa Rita, é um produtor lá. E essa tecnologia acabou passando para os outros produtores. Ele foi incentivado pela usina, né? A usina deu o tanque, deu a tecnologia, deu assistência técnica, e aí os outros foram isso e levaram, e o assentamento de Santa Rita assim, é uma referência na questão de produção de peixe lá, com essa questão. Então, eu acredito que muito dos problemas hoje nos assentamentos rurais, eu vejo que são dois. Primeiro, os aparelhos sociais, escola, posto de saúde, que é uma reivindicação que a gente vê em geral. Acho que até no meu urbano também acontece isso, mais no meu rural. E vejo a questão de assistência técnica, mas assistência técnica de qualidade. A Emater, a gente sabe que tem uma dificuldade enorme de prestar uma assistência técnica, por exemplo, de um policultivo, de manter produções de sistemas perenes, de produções anuais, com alimentação bovina, ajustar essa produção àquele produtor. Eu vejo muito a Emater faz o pacote do banco. E o pacote do banco não pode ser agricultura orgânica, que ele tem medo, ele tem que botar tanto de adubo, ele tem que botar tanto de inseticida, ele tem que comprar semente em tal lugar. É o pacote do banco, não é o pacote do agricultor. Não é um diagnóstico que a gente está fazendo olhando o interesse da pessoa que está no assentamento, o que ele sabe, ele está olhando o lucro do banco e receber aquele dinheiro. E aí a gente sabe que o banco quer saber da capacidade de pagamento do produtor e não quer saber de como é que ele está produzindo. Então a gente tenta incentivar uma tecnologia orgânica, agroecológica, sabendo que o produtor, você pode agregar valor ao seu produto, que é um produto orgânico, um produto com mais garantias de qualidade saudáveis, etc. Mas tem toda essa dificuldade de inserir isso para o produtor, até mesmo porque o mercado encaminha para essa produção, para o cara comprar o adubo, para o cara comprar o defensivo, e aí isso fecha um pouco essas barreiras. Na verdade, não era uma pergunta, era mais uma complementação nesse sentido, porque a gente vê essas discussões de assentamentos, e lá no nosso estado também a gente vê muito isso, e tem essa discussão junto com os produtores. E eles mesmos já veem isso, eles dizem assim, eu queria produzir aqui tomate orgânico, mas não dá, mas eu não tenho como. Porque o banco não vai me financiar. Quem é que vai comprar a semente cara? Quem vai comprar ver meu adubo? Quem vai prestar assistência técnica? A Emater vai ter gente para trabalhar comigo com orgânico. Eu não tenho condição de pagar alguém de fora. Aí é quando a gente diz, então organiza uma cooperativa para ver se contrata alguém, ver se faz. Mas é toda uma dificuldade. Mas eu acredito que a gente está bem no caminho certo, que é fazer esse levantamento para que possa fortalecer essas políticas dentro dos assentamentos rurais. Eu acho que a gente tem que estar focado que o nosso trabalho é para dar condições melhores de vida para essas pessoas. Esse é o nosso objetivo. A gente quer que os assentamentos tenham sucesso, que essas pessoas, o sucesso, e para a televisão não, a gente quer que essas pessoas sobrevivam ali dentro, que os filhos tenham comida, que eles consigam ir para a escola. É uma responsabilidade enorme que a gente tem no levantamento e na criação de proposta e na implementação. Então, quando a gente olhar aquelas pessoas, a gente vai olhar, tem que ser como se olhasse para a gente. Eu não quero fracasso, Eu acho que a gente tem que olhar, se colocar no lugar do outro e falar assim, se eu fizer esse questionário bem feito, se eu conseguir pegar todas as informações, se eu conseguir tirar essas informações da pessoa, vamos fazendo rápido porque eu quero fazer 10 hoje. Olha, isso é fundamental, a responsabilidade social que a gente tem. Quer dizer, para a gente isso aqui é um emprego, para a universidade é um projeto, para o cara é a vida dele. É a vida dele e da família dele. Então a gente tem uma responsabilidade enorme nesse projeto. Então, quando vocês precisarem de mim, fiquem à vontade, eu vou estar aqui no resto do evento, a gente pode continuar conversando. E muito obrigada para vocês dois pela ajuda na aula, tá?